A Ordem do Dia está começando e hoje vai mostrar como são feitas as emendas à Constituição Federal. Mudanças na lei nem sempre recebem apoio unânime e muitas são até ignoradas. São as leis que não pegam. Uma entrevista especial com o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, Roberto Batista Dias da Silva. Nem tudo pode ser abolido na Constituição. É o caso das cláusulas pétreas. Cartas ao País dos Sonhos, documentário sobre a contribuição popular à Assembleia Constituinte instalada há 30 anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A Constituição brasileira está prestes a completar 30 anos e, nesse período, recebeu quase 100 emendas. Prova de que as leis estão em constante mutação e precisam ser aperfeiçoadas e atualizadas. Nossa reportagem vai mostrar como acontecem essas alterações e quem pode fazer as mudanças. Nossa Constituição em vigor é a 7ª na história do Brasil e foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Elaborada por deputados e senadores, ela foi concluída em 1 ano e 8 meses e resultou numa obra de 250 artigos. Declaro promulgada. Desde a criação, ela já passou por quase 100 modificações. O mecanismo está previsto no artigo 59 e recebe o nome de Emenda Constitucional. A Emenda Constitucional serve, sobretudo, para que a gente possa corrigir os eventuais erros que foram cometidos durante a Assembleia Constituinte ou para que nós possamos fazer face a desafios que aparecem. Ela tem sido emendada de uma forma muito sistêmica, nós temos quase 3 emendas por ano ao longo desses 30 anos, o que significa algo negativo, porque o desenho inicial não foi tão bom assim, mas significa algo positivo, no sentido de que nós não demos um golpe. A aprovação de uma emenda constitucional depende do Congresso. Ela deve ser votada em 2 turnos, na Câmara e também no Senado. E para valer, precisa de 3/5 dos votos dos parlamentares, o equivalente a 308 votos dos deputados e 49 dos senadores. Algumas mudanças na Constituição possibilitaram melhoras significativas. Por exemplo, a Emenda 72, que garantiu o direito trabalhista às empregadas domésticas. A PEC foi promulgada em 2013 e estendeu à categoria direitos dos demais trabalhadores com carteira assinada. A jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, o pagamento de horas extras, adicional noturno, auxílio creche, salário família, seguro-desemprego e indenização em caso de demissão sem justa causa. Severina já tinha garantido boa parte desses direitos. Ela trabalha na casa da Maria Inês há 23 anos e, desde o início, com carteira assinada. Mesmo assim, comemorou as mudanças na lei e o reconhecimento da profissão que ela exerce com muita dedicação. Agora, com essa lei, nós passamos a ter mais direito, porque agora eu tenho um fundo de garantia, seguro-desemprego, que não tinha. Antigamente nós não tinha. Antigamente a empregada doméstica não era respeitada. Agora eu me acho como nem outro empregado qualquer, porque nós temos direito. Eu tinha vergonha de dizer que eu era doméstica, agora eu não tenho mais. Agora eu chego a... Qual é a sua profissão? Empregada doméstica. Porque agora eu me sinto igual os outros empregados. Para a patroa, assinar a carteira profissional é uma garantia, não apenas para a empregada. Eu acho que é uma questão também de empatia, né? Da gente se colocar no lugar daquele empregado, né? E você reconhecer o papel dele dentro da sua casa, dentro da sua dinâmica, dentro da sua vida. Então, eu acho que demorou. Eu acho que realmente era algo que já devia estar em conta do empregado doméstico há muito tempo. Até o governo Dilma, os trabalhadores domésticos não eram reconhecidos em iguais termos do que os demais trabalhadores, né? Então, esta emenda, ela, em alguma medida, ela equaliza a situação, trazendo os trabalhadores domésticos para a mesma situação do que os demais trabalhadores. Então, isso demonstra um pouco a história do Brasil, de que maneira os direitos vão sendo ampliados para se universalizarem a todas as pessoas que se encontram numa situação igual.
Outras emendas ainda geram discussão. Em junho de 2017, o Senado promulgou a PEC que regulariza as vaquejadas. Na prática, um boi é solto em uma pista e 2 vaqueiros montados em cavalos tentam derrubar o animal pelo rabo. A vaquejada chegou a ser suspensa por ordem do Supremo Tribunal Federal, que a considerou cruel, contrária às leis ambientais e, portanto, inconstitucional. Diante da decisão do Supremo, o Congresso aprovou, um mês depois, uma lei que tornou a vaquejada manifestação cultural nacional e patrimônio cultural imaterial. A PEC promulgada no Senado se baseou nesta lei. A emenda mais recente é a da reforma política, sancionada pelo presidente Michel Temer em outubro. Agora está valendo a cláusula de desempenho, que estabelece uma porcentagem mínima de votos para os partidos terem acesso ao fundo partidário e à propaganda de rádio e TV, e também o fim das coligações a partir de 2020. O parlamento é quem propõe e vota as emendas constitucionais, mas ele pode ser freado pelo Supremo Tribunal Federal caso a proposta seja questionada. O nosso medo, inclusive, de que o parlamento erre, é que confere ao Supremo Tribunal Federal a última palavra para dizer se aquela decisão do parlamento ela coloca em risco ou não a própria democracia. Eu imagino que nós estamos estabelecendo todas as proteções possíveis. É necessário que o parlamento se comporte bem e que o Supremo também se comporte bem. Veja a seguir: cinto de segurança, divórcio rápido em cartório, fim do voto secreto no Congresso, as mudanças que o brasileiro aplaude e as cláusulas pétreas, as leis que não podem ser tiradas da Constituição. Existem leis que não pegam, como costuma se dizer popularmente, por algum motivo são deixadas de lado. Em compensação, a sociedade aplaude muitas das mudanças na Constituição que deram mais transparência a questões políticas e facilitaram a vida do cidadão. São mudanças que tentam deixar tudo em ordem. Inúmeras emendas constitucionais vieram para atender às necessidades do mundo moderno e principalmente da democracia. Em maio do ano passado, Delcídio do Amaral, do PT, teve o mandato de senador cassado por quebra de decoro parlamentar. O processo teve votação aberta por garantia de uma emenda. A emenda 74, que aboliu a votação secreta para a cassação de mandatos de deputados e senadores. Quer dizer, isto foi uma demanda da sociedade por mais transparência. Quer dizer, eu quero saber quem votou para cassar o mandato de A, B ou C. Isso é uma necessidade. Precisou alterar a Constituição porque a Constituição previa uma votação secreta. Então foi um aspecto positivo para a cidadania. Alterou a Constituição em benefício da coletividade. Outra emenda bem recebida pela sociedade foi a de número 66, que em 2010 instituiu o divórcio direto. A PEC provocou uma grande revolução no direito familiar. Antes, o processo era demorado. O casal precisava comprovar estar separado 2 anos e só então dar entrada no divórcio. E não havendo litígio entre as partes, elas comparecem a um cartório, provam a data do casamento e isso já é feito diretamente no cartório. Não há necessidade mais de você promover uma ação judicial para se fazer a separação, etc. Então isso foi positivo, é um outro exemplo de uma emenda positiva, que foi em benefício da sociedade, da coletividade. Para o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB São Paulo, nossa Constituição é muito abrangente e muitas vezes alguns temas vão precisar de atualizações, mas ele afirma que é necessário cautela. Os constitucionalistas em geral, eles têm uma certa restrição a um número excessivo de emendas, porque de alguma maneira, quer dizer, a emenda que atualiza a Constituição ela é muito bem-vinda, mas a emenda pela emenda, ou seja, se você alterar a Constituição toda hora, isso desprestigia a Constituição. A aprovação de uma emenda depende do Congresso, mas nem sempre nossos parlamentares demonstram motivação para mudar certas leis. Eu diria que uma emenda que deveria ter sido aprovada, ainda não foi,
por interesse político negativo, né, contra a população, é exatamente a que precisa, abole o foro privilegiado para os parlamentares e senadores. O foro privilegiado deveria ser uma exceção e não uma regra. A PEC é de 2013. Ela extingue o foro especial por prerrogativa de função nos casos de crimes comuns. Mais de 30 mil autoridades possuem prerrogativa de foro especial no país. São integrantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, além de comandantes das Forças Armadas. O projeto de lei já teve aval dos senadores, mas ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados e, caso aprovado, seguir para a sanção presidencial e, então, entrar em vigor. Não há data para a PEC ser analisada no plenário da Câmara. Não importa que o povo não tenha formalmente condições de apresentar uma emenda à Constituição. Se o povo fizer um movimento através da sociedade, não é, nessa linha, não é, pedindo o fim do foro privilegiado, os políticos pressionados vão ter que alterar a Constituição. Marcelo Figueiredo explica que muitas leis são propostas e criadas apenas por interesses. Teoricamente, as leis deveriam ser feitas todas em benefício da coletividade, benefício da sociedade. Entretanto, nós sabemos que muitas vezes os lobbies, as corporações, com interesses escusos, muitas vezes, aprovam leis que não têm nenhum interesse para a população, não é? Ou são meros interesses privados, particulares, de grupos econômicos, simplesmente para ganhar dinheiro. Quando a lei tem preço, ela pode cair no esquecimento. Conteúdo do nosso pequeno kit de primeiros socorros. Em 1998, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito tornou obrigatório um kit de primeiros socorros dentro do carro. Quem não cumprisse estava sujeito a multa. Mas a regra não pegou e um ano depois foi revogada. Em caso de acidente de veículo, o que você ia fazer com aquilo? Evidentemente nada. Agora, é claro que aquele que fabricava esses kits ganhou fortunas. Essas leis não deveriam existir, mas infelizmente existem. Se pergunta por que elas existem? Porque, infelizmente, os representantes do povo traem a confiança do povo e aprovam leis desnecessárias, né? Felizmente não é a regra, mas nós temos muito. Meu nome é Jorge Galina e eu quero saber se o Brasil precisa de uma nova Assembleia Constituinte. A nossa Constituição ela é uma Constituição do tipo rígida, o que significa que fazer uma mudança no texto constitucional é mais difícil, é um procedimento mais solene do que fazer uma lei comum. E apesar disso, nós conseguimos, ou nós já tivemos 97 reformas no texto constitucional. Fazer uma nova Constituição, uma nova Assembleia Constituinte para estabelecer um novo texto constitucional seria necessário caso houvesse uma opção política do Estado brasileiro, do Legislativo e do Executivo, em remodelar o Estado em novas bases constitucionais. Aí sim isso justificaria uma Assembleia Constituinte, mas isso é um assunto que fica a cargo dos nossos parlamentares. Na entrevista da semana, vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, Roberto Batista Dias da Silva. A nossa Constituição é muito extensa, doutor, e a gente ainda assim tem quase 100 emendas constitucionais. Por que isso acontece? Ela é saudável, uma Constituição tão grande assim? Essa é uma grande crítica que muitas pessoas fazem, né, ao nosso sistema, né, que indica que a gente tem uma série de mudanças, né, constantes mudanças da Constituição e que isso eventualmente estaria desvirtuando aquele nosso programa inicial que foi posto quando a gente teve o fim da ditadura e o reinício de um período democrático no final dos anos 80. No entanto, há como se analisar esse fator ou esse fato do ponto de vista positivo, né? Isso fez com que a nossa Constituição pudesse se perpetuar no tempo com as suas mudanças, com as suas alterações, né, mantendo a sua vivacidade com as suas mudanças durante esse período todo. Se todo o poder emana do povo e se estamos numa democracia, por que uma emenda constitucional ela não pode ser proposta pelo povo? Essa foi uma escolha do Constituinte na ocasião. No entanto, há um debate do ponto de vista doutrinário, ou seja, entre os autores do direito, que discute exatamente essa possibilidade. Ou seja, há autores importantes da área do direito
que dizem que, na medida em que a Constituição fala em possibilidade de propostas de emenda de leis, por meio da população, isso também se estaria abrigando pela possibilidade de mudança da Constituição. Ou seja, há uma defesa de alguns autores, e me parece uma defesa relevante, apesar de não ter uma previsão expressa na Constituição nesse sentido, de que a população também poderia fazer uma proposta de mudança constitucional. Então é possível que um dia isso aconteça, que o povo possa vir a propor uma emenda constitucional? A meu ver, sim, tendo em vista uma interpretação mais ampla, mais sistemática da Constituição, na medida em que a própria Constituição diz que o poder emana no povo. Então, se a Constituição diz que o poder emana no povo, não haveria razão de impedir que o próprio povo pudesse, nos termos em que ele faz com a proposta de uma mudança legislativa ordinária, fazer uma proposta de mudança constitucional. Doutor, diferente das emendas constitucionais, os projetos de lei podem ser propostos pelo povo. Quando isso acontece, como é feita a assinatura? É por meio digital, manual? A Constituição prevê explicitamente a possibilidade de projetos de lei populares, ou seja, a população coletando assinaturas para que proponha um projeto de lei ao Congresso Nacional. Isso se dá atualmente meio físico, ou seja, porque quando a Constituição foi produzida em 1988, obviamente a gente não tinha esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, mas tramita no Congresso Nacional proposta de alteração disso, não alteração da Constituição, mas da possibilidade de viabilizar a coleta das assinaturas de modo digital, de modo, portanto, a viabilizar uma maior facilidade de coleta dessas assinaturas para propor um projeto de lei de iniciativa popular. Meu nome é Fábio e eu gostaria de saber se a nossa Constituição ela garante a qualquer cidadão comum dar voz de prisão quando presencia um crime. A Constituição em si, ela não garante que o cidadão possa dar voz de prisão para qualquer pessoa em caso de flagrante, né, que são os casos em que a gente presencia a ocorrência de algum crime. Essa regra, na verdade, ela está prevista no Código de Processo Penal, no artigo 301, e ele diz assim: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais deverão realizar prisão em flagrante, ou seja, quando nós estivermos diante do cometimento de um crime, sim, todos nós podemos dar a chamada voz de prisão. Isso é um direito que está previsto no Código de Processo Penal. A Constituição, o que ela garante é que ninguém seja preso, a não ser em caso de flagrante ou se houver condenação criminal por uma autoridade judiciária, né? Então esse é um direito, sim, que está no Código de Processo Penal. Existem leis que não podem ser alteradas, são as chamadas cláusulas pétreas. Fique por dentro. A Constituição Federal diz logo no seu primeiro artigo: o Brasil é formado pela união indissolúvel de seus estados e municípios. Essa é uma cláusula pétrea. Trata-se de um dispositivo constitucional imutável que não pode ser objeto de deliberação e de proposta de emenda. O artigo 60, parágrafo 4º, elenca as cláusulas pétreas. São elas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A definição do termo deu-se em 1988 com a nova Constituição. Após um longo período de ditadura militar, os constituintes se preocuparam em explicitar nas cláusulas pétreas quais seriam os pontos essenciais para a manutenção da nova ordem. Em 2016, uma decisão do Supremo Tribunal Federal colocou em debate as cláusulas pétreas. A maioria dos ministros entendeu que quando um réu for condenado em segunda instância, ele deve ser preso, mesmo se estiver recorrendo a tribunais superiores. Antes, o réu respondia em liberdade até o fim dos recursos. Entidades, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, entraram com ações para reverter a decisão da Corte por considerar que ela fere a cláusula pétrea de direitos e garantias individuais que assegura: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, quando não couber mais recursos. Isto é uma violação aberta, escancarada ao direito do cidadão de permanecer em liberdade enquanto não definitivamente culpado. Faz contaminar aqueles que deveriam ser isentos, que são os magistrados, para que fiquem limitados apenas ao conteúdo dos autos. Porque é ali que se revela a verdadeira inocência da pessoa ou a sua responsabilidade penal.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a condenação em segunda instância. Para ela, a medida ajuda a combater a impunidade. O entendimento não é definitivo. A Suprema Corte ainda vai avaliar os recursos. A PEC, que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, também foi acusada de ferir a cláusula pétrea de direitos e garantias individuais. O projeto, que também divide opiniões, será votado no ano que vem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O que eu acho, se um menor comete um crime que um maior comete, ele tem que pagar igualmente um maior. O problema, ele não se resume à idade em si, né? É um problema muito mais profundo de estrutura social mesmo, que transcende a questão da idade. Em instantes, documentário fala do sonho dos brasileiros que há 30 anos contribuíram com sugestões à Assembleia Constituinte. Voltamos já já. O Ordem do Dia está de volta e hoje discute sobre emendas à Constituinte. É o tema do Ponto de Vista com o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A cidadania brasileira comemora 29 anos da Constituição Cidadã. Assim, a nossa Carta Magna foi designada no dia 5 de outubro de 1988, pelo então presidente da Câmara Federal, Ulisses Guimarães. Trata-se do Estatuto de Direitos Individuais e Coletivos da nossa jovem democracia em desenvolvimento. O ciclo político que o país atravessa tem levado a reflexões em busca do aperfeiçoamento da nossa lei maior. Mas o cenário pede, ao mesmo tempo, mobilização permanente em torno da defesa dos princípios e valores que são o cerne da Constituição e, desse modo, amparam o Estado Democrático de Direito e a própria cidadania. O debate deve existir, mas sem riscos e rupturas. Para o Brasil de hoje, a Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil faz o alerta. Se a Carta Magna, base de nosso funcionamento como sociedade, é transgredida, o que se pode prever é o caos. A nação precisa consolidar as suas leis. É a forma de reagir aos retrocessos e de buscar aperfeiçoamento nos caminhos do direito e da justiça. Meu nome é Luciane, eu gostaria de saber se a delação premiada está prevista na Constituição. A delação premiada não está prevista na Constituição. A Constituição não diz nada a respeito de qualquer tipo, de colaboração premiada. Isso está previsto numa lei federal, é a lei que trata das organizações criminosas, e todas as regras relativas ao acordo, como ele deve acontecer, como funciona, estão todos nessa lei, não estão, portanto, na Constituição. Documentário mostra a expectativa e a frustração de brasileiros que enviaram sugestões à Assembleia Constituinte, instalada em 1987. Cartas ao País dos Sonhos está em nosso Espaço 10. O salário, mais ou menos, dá para comer. E olhe lá, o maior sonho da minha Porque vida com essa Constituição vai ter eleição direta para presidente e vai se realizar o sonho de milhões de brasileiros. Após mais de 20 anos de ditadura militar, em 1986, a sociedade e o meio político começavam a se mobilizar para mudar os rumos do país. Se pensou num Brasil novo, numa coisa realmente... coisa de sonho, não é? Coisa de sonho. O Senado forneceu ao cidadão um meio de participar da elaboração do texto da então futura Constituição. Mais de 70 mil brasileiros depositaram em formulários a esperança de receberem como resposta um novo Brasil. Era vaga a noção do que era Constituição. Constituinte, então, era um negócio meio... no imaginário das pessoas, passava muito ao largo da verdade, da real posição da Constituinte. Era um marco importante, porque estava se tentando criar justamente esse espaço, institucional, legal, de democracia. Em 2007, essa participação virou tema do documentário Cartas ao País dos Sonhos, da jornalista Renata de Paula.
Eu me lembro que foi um momento de muito entusiasmo para o povo brasileiro. Um momento de esperança, em que se fizesse uma Constituição que representasse os anseios do povo brasileiro. Histórias de um Brasil popular que, em muitos casos, ainda se encontra nas linhas daquelas cartas. Um Brasil que faz questão de se manifestar, de participar e de tentar fazer a diferença. Eu fiquei imaginando, quem sabe se eu escrevesse uma carta, eu podia ajudar, dar um alento, né? Mudar alguma coisa lá em Brasília. E a gente se despede agora, marcando para a semana que vem um novo encontro. Ordem do Dia, programa da parceria da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.